Trilha do letramento matemático. Refletindo sobre o cálculo mental. Contextualização. Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos das escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Mauá, no que se refere à resolução de situações problemas e até mesmo na elaboração de estratégias, cálculos para apoiar nessas resoluções, o foco dessa formação será o trabalho com o cálculo mental, para auxiliar na compreensão do sistema de numeração decimal e as propriedades das operações no campo aditivo e multiplicativo. E o que é o cálculo mental? Segundo a professora Célia Maria Carolino Pires, o cálculo mental apoia-se no fato em que existem diferentes maneiras de calcular, podendo escolher cada qual se adapta melhor a uma determinada situação. No cálculo mental, a reflexão centra-se no significado dos cálculos intermediários, e isso facilita a compreensão das regras do cálculo escrito. Vejam, significado dos cálculos intermediários. Vamos estudar o que é isso no decorrer das apresentações. O cálculo mental, procedimento mental que pode ser expresso através de registro para que ocorra a sistematização e socialização do procedimento, que é o momento da aprendizagem. E nesse slide trouxemos a fundamentação teórica, que foi o nosso ponto de partida para o estudo do cálculo mental. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental, uma boa habilidade em cálculo depende de consistentes pontos de apoio, entre os quais se destacam o domínio da contagem e as combinações aritméticas, tabuadas, listas de fatos básicos fundamentais, leis, repertório básico e etc. Hoje, no decorrer dos nossos estudos, centraremos nossas observações e reflexões a partir do domínio da contagem e dessas combinações aritméticas. É importante marcar que as habilidades do currículo paulista estão pautados na Base Nacional Comum Curricular, que foi construída e adaptada de acordo com a realidade da rede estadual. Desta forma, nós temos habilidades desde o segundo ano até o quinto ano, no ensino nos anos iniciais, relacionadas ao cálculo mental. Nas unidades temáticas, números. Lá no segundo ano, ela aparece como a habilidade EF02MA05, que é construir fatos básicos de adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. O objeto de conhecimento é a construção de fatos fundamentais da adição e da subtração. No terceiro ano, ela aparece 3 vezes. EF03MA03, construir e utilizar fatos básicos da adição, subtração e da multiplicação para o cálculo mental e escrito. Vejam que vai ampliando, né? Aí já entra o campo da multiplicação, cujo objeto de conhecimento é a construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação, reta numérica. Depois, aparece na habilidade EF03MA05, que é utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos, envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. Procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais na adição, subtração e multiplicação. Depois, aparece na EF03MA29, construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o cálculo das 4 operações. Procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos para a próxima. Já para o quarto ano, continua na unidade temática números e aparecem 4 vezes. EF04MA06A, resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
os objetos de conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão, adição de parcelas iguais e configuração retangular. Depois aparece na EF04MA06B, resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão, combinatória e proporcionalidade. EF04MA07, resolver e elaborar situações problema de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, envolvendo significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas como cálculo aproximado, estimativa e ou arredondamento, cálculo mental e algoritmos. Problemas envolvendo diferentes significados de multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medidas. Vejam que, por vários momentos, os alunos vão precisar utilizar as estratégias de cálculo mental, né? Por isso, tão importante esse trabalho. E no 5º ano, ela aparece também, vamos ver. Aparecem 2 vezes, a EF05MA07, que é resolver e elaborar situações problema de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Situações problema, adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita. EF05MA08, resolver e elaborar situações problema de multiplicação e divisão envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Situações problema, multiplicação e divisão envolvendo números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. Vejam que ela vem sendo utilizada até o 5º ano, inclusive para resolução com números racionais, ok? Os apontamentos que fizemos até aqui, professores, são importantes para que possamos enxergar a necessidade e a urgência de um trabalho que possibilite os nossos alunos a capacidade do cálculo mental. A aprendizagem de um repertório básico de cálculos não se dá pela simples memorização, mas pela realização de um trabalho que envolve construção, permite reflexão e possibilidade para calcular. Organização, facilitar a sistematização das ideias e relações para obter o resultado de um cálculo, para, consequentemente, a memorização compreensiva dos fatos, através da observação e execução, obtendo relações. Vejam que não são poucas coisas o que nós, professores, precisamos organizar na sala de aula para possibilitar a capacidade do cálculo mental dos nossos alunos, não é mesmo? Vale a pena destacar ainda que a construção e a organização do repertório básico do cálculo mental favorece a observação de 3 aspectos importantíssimos para a resolução das situações problemas pelos alunos, que é a percepção intuitiva de algumas propriedades das operações, a compreensão da associação, onde, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo, e a compreensão da comutatividade, onde a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Então, vejam como é importante que o aluno construa e organize esse repertório básico de cálculos mentais. Isso é muito importante para que eles consigam, de fato, fazer uso dessa estratégia nos momentos em que são solicitados a resolver situações problemas na escola e fora da escola. O cálculo mental deve fazer parte de atividades permanentes, ou seja, ele deve acontecer diariamente.
Os estudantes precisam avançar em procedimentos que explorem o cálculo mental. Ele deve ter a sequência no trabalho, pois temos que possibilitar esse trabalho de cálculo mental de acordo com a necessidade da turma, pois ele tem que ser objeto pedagógico e realizado com frequência na sala de aula. Ao usar o cálculo mental, os alunos utilizam estratégias pessoais, porque eles já possuem conhecimentos prévios. No entanto, há um conjunto de estratégias que podem e devem ser ensinadas e discutidas com as crianças. Nós, professores, temos que levar para a sala de aula atividades que tratem desse conhecimento e realizar a socialização de estratégias que irá ampliar o repertório dos alunos. A seguir, algumas situações que devem compor este trabalho. Atividades que permitem a exploração do cálculo mental. Temos que chamar atenção para adições de 1 ao número, como o exemplo aqui, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, ou para a subtração de 1 ao número, 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1. Essas atividades devem ser exploradas desde o primeiro ano, pois irão dar repertório básico. Para garantir o sucesso, é importante que a criança tenha de memória alguns resultados de cálculos, que irão auxiliar os mais complexos no futuro. Explorar a adição de números iguais é outro procedimento que os alunos costumam utilizar na construção e organização do repertório. Iniciamos com números menores, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3 e assim sucessivamente. Vamos ampliando a dificuldade até chegar em números maiores, 22 mais 22, 444, 444. Quando eles se apropriarem dessas estratégias, também podemos chamar atenção para 2 números consecutivos, que irão também auxiliar os cálculos, como no exemplo, 2 mais 1, 3 mais 2. Tudo isso vai fazendo com que o aluno crie repertórios que irão auxiliá-los. Outra atividade importante para trabalhar desde o primeiro ano é a decomposição aditiva do número 10, que são essenciais na formação de repertório do aluno para ter cálculos de memória, sempre lembrando que eles irão auxiliar os cálculos futuros. Temos aqui exemplos como 5 mais 5, 6 mais 4, 4 mais 6. Usemos o trecho de uma videoaula como sugestão para trabalhar a decomposição aditiva do número 10. Ela foi gravada pela professora Aline, do 2º ano de Peruíbe, com a proposta realizada no ensino remoto. Vamos assisti-la? Olha só, turma, agora nós temos aí os números de 1 a 9, que são as unidades, certo? Vocês vão pensar com a Pro que somas nós vamos fazer com esses números que o resultado seja 10, para que nós tenhamos uma dezena. Tudo bem? Então, utilizando esses números que estão aí, de 1 a 9, quais são as somas que nós podemos fazer para que o resultado seja 10? Então, olha só, se eu pegar aqui o número 9, qual é o número que eu vou somar com o número 9 para que o resultado seja 10? Então, eu vou pegar aqui 9 mais... Qual o número? Do 9 para eu chegar no 10, falta 1. Então, vou colocar aqui 9 mais 1 é igual a 10. Muito bem, então 9 mais 1 igual a 10. Já fizemos uma soma. 8. Qual é o número que somando com 8 dá 10? 8 mais 2. 8 mais 2 é igual a 10. Muito bem. Agora aqui, número 7. Tenho 7 unidades. Para eu chegar numa dezena, para eu formar o número 10, qual é o número que eu vou utilizar nessa soma? 3. 7 mais 3 é igual a 10. Muito bem. Estão acabando as unidades, hein? 6. Então, número 6. Qual é o número? Quais são as unidades dessas duas unidades aqui que eu vou utilizar que somando com o 6 nós temos o resultado 10? Pensem aí, eu já tenho 6 unidades.
Quais são as unidades que eu vou colocar aqui para chegar no 10, numa dezena? Qual é o número? 4. 6 mais 4 é igual a 10. Muito bem. Sobrou aqui o número 5. 5. Para eu chegar no 10, para eu chegar numa dezena, para eu compor o número 10, quantas unidades faltam? Qual é o número que nós vamos colocar aqui? Número 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então, nós fizemos a soma para compor o número 10, para chegar na dezena. Essa é uma estratégia de cálculo mental. Calcular dezenas exatas como 10 mais 10, 30 mais 10, ou 20 mais 10, 40 mais 10 é muito importante, pois será um procedimento que pode ser utilizado no cálculo mental, auxiliando a aproximação e apropriação através das várias tentativas, como vimos lá, o mais 1, agora o mais 10, posteriormente o mais 100. O aluno vai ter a oportunidade de sistematizar esse conhecimento, internalizando através do uso e, consequentemente, utilizando suas próprias estratégias pessoais. Irá facilitar quando tiver que calcular 11 mais 10 ou 35 mais 10, pois o conhecimento anterior irá fazer com que ele tenha facilidade em realizar esses cálculos. Da mesma forma, realizando a decomposição de números até 100 redondos ou subtrações associadas, como 20 mais 80, 30 mais 70, ou 100 menos 20. Podemos propor desafios para irem se apropriando desses conhecimentos. Como diz Célia Carolino, temos que ter repertório básico de cálculos para posteriormente termos a capacidade de resolver operações com desenvoltura. Problematizar todas essas estratégias vai evidenciar todas as ideias de resolução, para novamente oferecer sistematização deste conhecimento e utilização posterior. O aluno precisa ser trabalhado com cálculo mental de forma permanente e frequente, desde o primeiro ano. Não podemos parar no mais 1 ou menos 1. Ele deve ser levado para a complexidade à medida que passa a ter o raciocínio para pensar, como calcular a evolução que vai ocorrendo quando esse trabalho é desenvolvido. Fica mais fácil quando precisamos calcular o mais 1 ou menos 1 em números mais altos, como 999 mais 1, 2004 mais 1, ou chegamos aos números racionais. Entender este inteiro e calcular mentalmente, como por exemplo, 1,1 mais 1 é igual a 2,1, partindo do princípio que o aluno já entendeu o número inteiro. Essa lista irá auxiliar a perceber certas regularidades. Cálculos de complementos de um número qualquer relativamente a um número redondo por meio de análise das escritas numéricas, como por exemplo, quanto adicionar a 578 para obter 600? Aqui eu tenho que adicionar 2. É outra estratégia que vai facilitar muito, que é o arredondamento, e depois fazer a compensação do número, deixando claro que esta forma de resolver é simples e facilita, mas temos que criar o hábito de utilizarmos em sala de aula, explorando a socialização de estratégias, evidenciando novas aprendizagens, para que haja evolução na aprendizagem. Quando nos referimos ao cálculo mental que envolve o campo multiplicativo, temos que destacar algumas observações que os nossos alunos precisam se apropriar para que tenham um bom desempenho. Multiplicar um número natural por 10, por 100 e por 1000 muda a ordem da grandeza. O número aumenta acrescentando-se 1, 2 ou 3 zeros. Como no exemplo, 13 vezes 10, 130, porque eu acrescentei um zero. 45 vezes 100, 4.500, eu acrescentei 2 zeros. 354 vezes 1.000, 454.000, eu acrescentei 3 zeros. A resolução por tabelas irá facilitar este olhar. Aqui a ideia é compreender que essa forma de resolução auxilia em qualquer outro cálculo, a fim de agilizar a resolução, sem a necessidade de armar conta nem utilizar a calculadora. Dividindo por 10, por 100 e por 1000, a ideia vai ser totalmente oposta. Na divisão, o processo é oposto à multiplicação. A ordem da grandeza ela vai diminuir e quando o número natural terminar em zero, deve-se retirar no número 1, 2 ou 3 zeros. A ideia por meio de tabelas também pode viabilizar o olhar dessas ideias de regularidades. 30 dividido por 10 é igual a 3, porque eu retirei um zero.
400 dividido por 100 dá 4, porque eu retirei 2 zeros. 1.700 dividido por 1.000 dá 17, porque eu retirei 3 zeros. O conhecimento adquirido na atividade anterior ajudará os alunos a resolverem atividades com números racionais no campo multiplicativo. Multiplicar por 10, por 100 e por 1.000 os números decimais. Basta deslocar a vírgula o número de vezes igual ao número de zeros para a direita. Se o número for inteiro, então deve-se acrescentar esse número de zeros à direita. Exemplo, 1,9 vezes 10 é igual a 19. 0,55 vezes 100, 55. 4,32 vezes 1.000, 4.320. Para dividir o número por 10, por 100, por 1.000 ou mesmo por 10.000, 100.000, basta deslocar a vírgula um número de vezes igual ao número de zeros, só que agora é para a esquerda. Se o número for inteiro, considera-se que a vírgula está a seguir ao último algarismo à direita. Exemplos. 1,9 dividido por 10, eu tenho 0,19. 0,55 dividido por 100, 0,0055. 4,32 dividido por 1.000, 0,00432. Segue a ideia de aumentar o número quando multiplica e de diminuir sua grandeza quando divide. O desenvolvimento de todo esse processo na prática desses tipos de cálculo irá facilitar para que os alunos se apropriem de regularidades dos cálculos e eles possam realizá-los sem algarismo ou calculadora nas mais diferentes grandezas e situações. Estas próximas listas de cálculos de multiplicação nos remete à tabuada. Em vez de decorar, o aluno precisa compreender o significado do que está por trás. Como 2 vezes 4, eu tenho que calcular o número 4 2 vezes, que na tabuada do 4 eu vou calcular o 4 4 vezes, que 8 vezes 4 eu vou ter que calcular o 4 8 vezes e assim por diante. Porém, uma vez compreendido o resultado, é necessário o aluno memorizá-lo, pois será fundamental para resolver problemas envolvendo 2 ou mais ordens. Sem saber a tabuada, ficará muito difícil essa tarefa. Não estamos pedindo para decorar de forma mecânica, mas que você, professor, realize atividades com esta finalidade, como a sugerida nessa tabela. 2 vezes 4 é igual a 8, ou é o mesmo que eu calcular o dobro. 4 vezes 4, eu vou multiplicar por 4, ou vou dobrar 2 vezes o resultado anterior. 8 mais 8, 16. 8 vezes 4, eu vou multiplicar por 8, ou é o mesmo que dobrar 2 vezes o resultado anterior. 16 mais 16, 32. Aos poucos, eles irão se apropriando de novas estratégias, outras regularidades e até mesmo a memorização dos resultados, o que facilitará os cálculos do campo multiplicativo. E as listas irão auxiliar nesse processo. Outro procedimento, além das listas, é resolver as multiplicações e divisões e conferir com a calculadora. Estudos mostram que a calculadora é um instrumento importantíssimo na construção de conhecimentos matemáticos, pois irá permitir com que as crianças façam investigações, percebam regularidades, elaborem suposições e validem procedimentos. E ela precisa ser nossa aliada no trabalho que desenvolvemos na sala de aula e explorada por nossos alunos na prática. É importante frisar que a calculadora deve ser utilizada somente para validar os resultados. Após o uso de estratégias para a resolução com cálculo mental, lançar desafios que os alunos deverão utilizar técnicas mentais para resolver, como exemplo ao lado. Roberto, aluno de 7 anos, utilizou o cálculo mental e realizou os registros. Utilizou a estratégia de decomposição. Nos números 78, ele colocou 70 mais 8 e 45, 40 mais 5. Adicionou 70 mais 40, que deu 110, que são dezenas cheias que auxiliam o cálculo, e 8 mais 5, 13, e depois totalizou 110 mais 13, 123. Procedimentos pessoais mostram que a criança tem boa compreensão das situações envolvidas.
Posteriormente, o confronto entre os diferentes procedimentos de resolução utilizados. Precisamos sempre realizar a socialização de estratégias, pois são elas que irão ampliar a visão dos alunos. Então, as atividades de cálculo mental, elas devem ser desafiadoras, mas à altura das possibilidades dos estudantes. Não podem estar fáceis demais, que não propiciem desafio, ou difíceis, que o aluno não possa resolver. Para finalizar, vamos deixar a bibliografia para saber mais de todo o material que foi utilizado. Gostaria de aproveitar para indicar este livro, Educação Matemática, Conversa com Professores dos Anos Iniciais. É da Célia Maria Carolino Pires, que é uma das autoras do EMAI, e este livro é da editora Zap. Ele traz reflexões e teorias da área da educação da matemática, e os textos nos ajudam a compreender o processo de ensino-aprendizagem, trazendo práticas realizadas por educadores que compartilham suas experiências. Quem não teve a oportunidade de ler, é um livro maravilhoso para revermos a nossa prática e vai ampliar nosso olhar em relação à matemática. Gostaria também de ler uma citação que está na página 117. O foco do trabalho de construção de um repertório básico para o desenvolvimento do cálculo consiste em identificar as estratégias pessoais utilizadas pelos alunos e fazer com que eles evidenciem sua compreensão por meio de análises e comparações, explicitando-as oralmente. A organização deste repertório, por sua vez, se faz por meio da exploração das escritas numéricas e apoia-se na contagem, no uso de materiais didáticos e na exploração da reta numérica. Então, essa frase, ela valida toda a nossa formação, pois a criança, para avançar nas resoluções, o professor precisa trabalhar as habilidades do currículo paulista que são referentes ao cálculo mental, pois é ele que vai dar repertório básico, que vai facilitar cálculos mais complexos no futuro.